E fez-se a luz. Tudo bem, gente? Então tá bom. Bom vê-los novamente. Já faz um tempinho que eu não os encontro. Alguns de vocês, outros têm um rostinho novo que ainda não me é familiar. Então, para quem ainda não me conhece, boa noite. Meu nome é Jurema e é um prazer estar aqui nessa casa novamente para a gente ter esse dedinho de prosa. Alguém está chegando aqui pela primeira vez? Ai, que bom, sejam bem-vindos. É a primeira vez numa casa espírita ou é a primeira vez nesta casa espírita? Nesta. Não vamos assustar o coleguinha. E vocês aí? Nessa primeira. Você já... É a primeira? Não. Tá. Então vamos explicar, vamos ser caridosos. Gente, eu devia ter falado antes que a gente apaga a luz, e eu ia dizer para que a gente apaga a luz, né? Tinha que preparar o clima, mas não aconteceu nada, vocês viram, tá tudo bem, né? Era só para a gente ficar um pouquinho mais relaxado. Nós somos muito curiosos, nós divagamos muito, né? Nossa mente passeia, principalmente pelo que é novo. Às vezes a gente vem cheio de receios, mas o fato da gente ter apagado a luz para fazer essa oração é muito mais para proporcionar um momento de relaxamento, de não preocupação e de conexão do que qualquer outra coisa. Na noite de hoje, dentro de uma casa como esta, e na maioria das casas espíritas, é uma noite que a gente chama de assistência espiritual. Então, o que é assistência espiritual? É uma noite que comumente as pessoas falam assim, vamos lá no centro tomar um passe. Não é verdade? Você nem sabe se você acredita direito, mas o tema da palestra não é hoje, é outro. Outro dia a gente conversa. Mas a gente veio tomar um passe. E é só tomar um passe? Não é só tomar um passe. O que a gente faz antes de tomar o passe? A gente prepara para tomar o tal do passe? Aqueles que quiserem. Como é que a gente prepara? Toda noite de assistência espiritual, antes da gente chegar nesse momento, que também é o momento de oração, que é o momento do passe, a gente faz uma reflexão sobre o que é mais importante dentro do tripé da doutrina espírita, que é filosofia, ciência e religião, que é a parte religiosa da doutrina. Então, toda noite de assistência espiritual, a gente faz uma leitura de algum trecho do Evangelho. Qual Evangelho, Jurema? O Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós os 4 evangelistas, os evangelistas que vocês conhecem, que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, que é publicada por qualquer editora, católica, evangélica, protestante. Ela traz os 4 evangelistas. O Evangelho segundo o Espiritismo também traz os 4 evangelistas e para o dia que a gente for estudar um pouquinho sobre doutrina espírita, a explicação dos espíritos sobre essas passagens evangélicas que muitas vezes até hoje, mais de 2000 anos depois, a gente ainda não entende muito bem. Tem umas coisas meio difíceis às vezes da gente compreender. Então ele traz algumas explicações. Mas o nosso evangelho, o que tem de muito importante? Qual é o centro? É toda a parte moral, de ensinamento moral que Jesus Cristo trouxe. Por quê? Porque quando a gente fala em evolução do espírito, em evolução espiritual, eu vou evoluir como? Eu vou evoluir na medida em que moralmente eu conseguir transformar os ensinamentos de Jesus numa prática diária, na minha vida. Então, o nosso processo de evolução, ele está para os nossos pequenos momentos de grande vitória. Sobre quem? Sobre nós, sobre os nossos vícios de comportamento, de pensamento, sobre os nossos defeitos morais, de caráter. Essa é a vitória que nos leva à evolução. É aquela que a gente faz conosco. É a condição de pegar os ensinamentos de Jesus e fazê-los transformados em ação na nossa vida. Isso aqui é evolução espiritual. É por isso que numa noite, numa tarde de assistência espiritual, numa casa espírita, vocês vão sempre encontrar alguém falando sobre algum trecho do Evangelho de Jesus. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então eu fico aqui com vocês, a gente vai trocando uma ideia. O nosso capítulo de hoje são os trabalhadores da última hora. Eu vou fazer uma leitura da passagem, se não me engano, do Evangelho de Mateus. Eu vou avisar vocês. E depois a gente vai conversar um pouquinho. A hora que a gente estiver
mais preparado para aproveitar esse momento do passe, né? Que nada mais é do que através da imposição das mãos do médium, uma troca, quer dizer, na verdade troca não, né? A gente recebe, se não pelo nosso merecimento, mas pela misericórdia divina, né? Vamos pensar assim, uma energia que vai sutilmente atuando, seja no nosso corpo físico, seja no nosso corpo astral, né? Para nos equilibrar, para que a gente ganhe aquele gás, aquela recarga de bateria. Estamos indo bem até aqui? Turma boa é outra coisa, né? É por isso que eu gosto de vir aqui na sacada. Não conta nada lá, tá? É sensacional. Todo mundo sabe. É impressionante. Nossa, está sendo filmado, gente. Cadê o moço do vídeo? Corta essa parte. Então é isso. Quem está chegando agora, vocês estão com o passe P2, tá? Esse é um passe que vocês vão tomar, que vamos dizer assim, é o genérico, serve para tudo. Desde o encravada até problema. Desculpa. Serve para atuar no nosso corpo físico e serve para atuar no nosso perispírito, na nossa energia sutil, tá? É um passe de equilíbrio, tudo bem? Alguém está com o passe P1 aqui hoje? É o passe para atuar precisamente mais no nosso corpo físico, né? Nesse veículo maravilhoso que Deus nos deu como forma da gente reencarnar, né? Do espírito estar aqui vivendo essa experiência material. Alguém está no CH hoje? Passe dos caridosos? Não? Então tá bom. Tudo bem? Tranquilos? Calma, podemos continuar? Então vamos lá. Gente, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Os últimos serão os primeiros. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por um dia de trabalho, enviou-os para a vinha. Saiu novamente à 3ª hora do dia e, encontrando na praça outros trabalhadores que estavam sem fazer nada, disse-lhes: Vão vocês também trabalhar lá na minha vinha e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros trabalhadores que também estavam desocupados e perguntou: Por que vocês ficam aí o dia todo sem fazer nada? Foi porque ninguém nos deu trabalho, disseram eles. Então o pai de família lhes disse: Vão também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, porém inicie o pagamento pelos últimos que chegaram, para só depois pagar os primeiros. Aproximaram-se então os trabalhadores que chegaram à vinha apenas na 11ª hora e receberam uma moeda cada um. Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados, pensaram que iriam ganhar mais. Porém, ela quer pegar o vermelho. Meu amorzinho, vem aqui, filha. O que você quer? Tá bom. Só isso? De nada. Deixai vir a mim quem bem? As criancinhas, não é verdade? Ainda ganhou luz. Ela está desenhando em algum lugar. Se não for na mesa, tem papel. Não? Olha só, vamos lá. E aí, chegaram os primeiros trabalhadores para receber e pensaram que eles iam receber mais, porque afinal os últimos receberam a mesma moeda pelo qual eles tinham sido contratados. E o Senhor respondeu a eles: Meu amigo, eu não cometi nenhuma injustiça com vocês. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho?
Pega o que lhe pertence e vai. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? E o seu olho é mau só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, porque muitos são os chamados e poucos são... e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Fácil de entender, não é? Sim, Jurema, sabia. Vamos lá. Tá vendo? Todo mundo sabe disso. É uma verdade. Obrigada, amor. É uma verdade evangélica. Os primeiros a chegar na escola são os últimos a sair. Desde quando eu tinha a idade dela. Minha mãe também era professora de um outro colégio. Logo eu chegava muito antes. E como ela era professora de outro colégio, logo, até ela sair do outro colégio, ela ia me buscar, já estava chegando a turma da tarde. Uma verdade evangélica. Criança tem uma sabedoria genial. Vamos pensar aqui. Nós vamos primeiro... quem tem aqui um irmão? Que bom. Muitos têm irmãos. Às vezes, você é um bom aluno. E aí, sua mãe diz assim para você: você não fez mais nada que a sua obrigação, porque você é muito inteligente. E aí o seu irmão, que tem muita dificuldade e também é muito sem vergonha, tira um 5 suado e tem muitos méritos. Porque para ela, aquele 5 suado dele tinha muito esforço e muito empenho. Parece injusto? A mãe resolveu dizer que você, que tem facilidade, não fez mais nada que a sua obrigação. Você tirou 10, que bom, você tem condição de tirar 10. O outro tem condição de tirar 5. Eu posso me felicitar pelo seu 10 e pelo 5 dele, inclusive da mesma maneira. Porque eu sou a mãe e eu escolho como eu quero felicitar os meus filhos e parabenizá-los. Quem tem 2 filhos ou mais, faz sentido isso que eu estou falando? Então, quando a gente já começa pelo fim e pega a parte final, ao nosso Deus, nosso Pai, não lhe é permitido, simbolicamente, nos acolher todos da mesma forma? Tem aqueles que chegaram muito antes, que não precisam estar reencarnando, que já entenderam o que tem que fazer lá atrás. E temos nós, um pouco retardatário. A gente ainda está precisando voltar às vezes, a gente está meio rebelde, a gente não está entendendo direito ainda. Ou está com preguicinha, está acomodado. E não será justo ao nosso Pai nos receber do jeito que Ele entende que devemos ser recebidos? Uma pergunta: o que é mais importante, se é que a gente pode chamar de importante? A madeira ou o móvel? O que veio antes, a madeira, é mais importante do que o móvel que vem depois? O algodão, que faz a nossa roupa, o que é mais importante, o algodão ou a roupa pronta? Ou como disse o colega, depende. A roupa. E ela veio depois. Então ela veio depois e tudo bem premiar a roupa. E o algodão vai ficar lá. Olha só. Queridos cristãos, meus bem-amados, todos vocês são trabalhadores da última hora.
Pode sentir-se bem e orgulhoso o homem que disser: comecei meu trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos vocês vieram quando foram chamados, uns mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a reencarnação que agora estão vivendo. Porém, há quantos séculos o Senhor os está chamando para trabalhar em sua vinha, sem que aceitem o convite? É chegado o momento de receber o salário. Empreguem bem esta hora que resta e nunca esqueçam que a existência, por mais longa que possa parecer, não passa de um momento muito breve na imensidade dos tempos que foram para vocês a eternidade. Eu vou convidar vocês a uma reflexão. Até mês passado, setembro, aqui no Brasil teve a campanha do Setembro Amarelo, de combate e prevenção ao suicídio. Tudo bem? Ok. A mamãe é católica, então eu aprendo muito com ela, porque ela é praticante, atuante nos movimentos da igreja. Tudo bem? Inclusive, eu conto lá para os meus alunos que lá na Colmeia, que é atrás da igreja da Sagrada Família, o povo lá deve pensar que eu sou bem perdida. Porque domingo eu vou à missa com a mãe, na segunda ou terça eu posso fazer uma preleção, lá na quinta é a nossa escola de aprendizes. Às vezes na quinta, antes de eu ir para a escola, eu deixo a mãe na missa, atravesso a rua, vou para a escola de aprendizes, atravesso a rua, busco a mãe na missa, deixo ela dentro do carro, atravesso a rua, despeço do povo e vou embora. E assim, o pessoal da rua deve pensar, coitada da moça, não sabe bem o que ela quer, né, judiação? Então, só para dizer que é um movimento que eu conheço muito. E aí, nós estávamos conversando sobre a questão do suicídio. E eu me lembro, lá quando eu era mocinha, que eu sabia que dentro da dinâmica, da dogmática daquela igreja, né, os suicidas não tinham direitos dentro os católicos não tinham alguns direitos. Me parece que a missa de corpo presente ou a missa de sétimo dia tinha algumas questões assim, pelo entendimento de que aquilo era um grande atentado ao dom da vida, alguma coisa assim. E agora eu aprendi com a minha mãe que isso já mudou dentro do conceito da igreja. E olha que coisa genial. Por que mudou? Porque hoje há o entendimento de que até no último milésimo de segundo de sopro de vida daquele que atenta contra a própria vida, pode haver um pedido de quê? De perdão, de socorro, de arrependimento sincero. Será que aquele arrependimento sincero, aquele pedido de socorro, aquele minuto tem mais peso, menos peso ou maior importância frente ao Pai do que aquela pessoa que vai desencarnar e já está num processo de desencarne, adoecido, sabendo, se preparando? Tem diferença, será, para o Pai? Ou que para ele possa ser importante é o arrependimento sincero de um coração angustiado? É um pedido de perdão genuíno? É muito sobre isso, a questão de que muitos dos últimos serão os primeiros. Ótimo, se há aqueles que já entenderam que é importante o trabalho caridoso, ser um bom cristão, ou nós que somos espíritas, trabalharmos dentro da seara, né, fazendo isso que a gente faz. Ok, já entendi isso. Se eu já entendi isso, é natural que eu faça o quê? Que eu pratique. Mas aquele que não tem esse entendimento, poderá ser cobrado da mesma forma se ele não tem entendimento? E se o entendimento dele vier apenas lá no final, terá menos valor do que o meu entendimento que eu tive antes? Ou será que no final das contas, para Jesus, que disse que nos esperaria a todos,
que não descansaria enquanto uma única alma não fosse arrebatada. Será que para ele faz diferença os que foram arrebatados primeiro? Nós brincamos aqui no meio do trabalho espírita. Nós só teremos mais trabalho, nenhum mérito. Nós teremos mais trabalho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se nós temos condição, como cristãos, do entendimento do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos de amor, caridade, suas leis de justiça, de verdade, na medida que entendemos, começamos a praticar. Podemos cobrar daqueles que não entendem nada? Ou que não entendem ainda da mesma maneira? Não. Uma vez, sabe essas doutrinas religiosas que batem na porta da casa da gente no domingo, querendo levar uma palavra de consolo, de conforto? Uma vez eu atendi uma dessas pessoas no portão de casa, e a pessoa perguntou se poderia trazer uma palavra, eu falei que sim. Aí ela perguntou se eu tinha religião, eu falei que sim. Ela perguntou qual era a minha religião e eu disse, eu sou espírita. E aí ela disse alguma coisa que hoje eles não dizem mais, que é muito bacana. Mas naquela época ela disse assim, posso mostrar para você um pouco do meu Deus? Eu falei, é sempre bom conhecer mais ainda do nosso Deus. Mas para aquela pessoa, naquela condição de entendimento, o Deus que ele reconhece é aquele, atrelado àquela doutrina. Para muitas pessoas, para nós que somos espíritas, quando nós falamos que nós espíritas somos cristãos, as pessoas se surpreendem. Porque para elas, o espiritismo é alguma outra coisa, não é? Ou um cristão mais ou menos. Ela não tem esse entendimento. Poderá ser responsabilizada pela falta de entendimento? Mas se eu tenho mais entendimento e sei, como espírita, que cada doutrina está adequada à necessidade daquele espírito encarnado, logo, poderei dizer que a minha é a melhor? Ou doutrina adequada é aquela que levará cada filho de Deus, cada espírito encarnado, à sua evolução? Vou dar um exemplo. Nós espíritas acreditamos que para a evolução nós vamos reencarnando, né, em sucessivas experiências. Que a nossa vida verdadeira ela é espiritual. Que essa vida material terrena é uma passagem, é uma escola que a gente vem com algumas tarefas para cumprir e depois a gente volta ver se deu certo. Partindo desse pressuposto, imagine que eu, numa última encarnação, né, ou venha de encarnações em que eu seja que eu fosse alcoólatra, né, que eu fosse usuária de entorpecentes, que eu tivesse uma vida sexual desregrada, tudo bem? Aí eu encarno, mas agora dessa vez vai. Inclusive posso ter cometido suicídio, perdida, bêbada por aí, sei lá. Aí eu encarno agora vai, agora eu vou conseguir melhorar alguma coisa. Quem sabe eu consigo ficar sem beber nessa. Será que seria uma doutrina adequada para mim? Uma doutrina cheia de livre-arbítrio que ensina o espírito a se autorresponsabilizar e entender que ele não é vítima, mas que ele participa ativamente das escolhas que ele faz na vida? Como é a nossa doutrina? Ela tira de nós o vitimismo. Porque se eu for vítima, Deus cochila, Deus vacila, Deus tira férias, sai no feriadão agora de Nossa Senhora.
vai descansar, fala assim, padroeira, toca aí que eu vou para o Caribe. Não rola. Será que para eu passar uma encarnação melhor, uma doutrina que tenha o entendimento da proibição, de que eu não posso beber, fumar, ser promíscua, e aí para eu conter tudo isso, eu vou deixar o cabelo crescer, eu vou usar um tipo de vestimenta. Será que talvez numa doutrina assim, nessa encarnação, eu consiga sair da encarnação melhor do que entrei como espírito mundano? Nunca pararam para pensar sobre isso? E aí eu vou olhar para essa doutrina e dizer assim, coitado, gente. Meu Deus, a minha doutrina. A beleza da doutrina espírita, e é um testemunho pessoal, é justamente a possibilidade de enxergar a todos com absoluto respeito e igualdade. Na compreensão de que cada um está aonde tem melhor condição de aproveitamento. Então, não existe melhor nem pior. Existem pessoas maravilhosas, bem intencionadas, cheias de fé em todas as doutrinas religiosas. Logo, aquele que se converte a B ou C no último sopro de vida, nos últimos anos, na velhice, às vezes a gente olha, nada cristão, a gente julga, a gente diz assim, agora depois de velho ficou carola. Mas quando era jovem, olha que... É muito cristão da nossa parte um pensamento assim, né? Quer dizer, a pessoa não tem a possibilidade de, em algum momento, poder evoluir? E se assim o fizer, e se assim se converter a qualquer que seja a doutrina que a melhore moralmente, não terá valor? Serão os outros, então, que já nasceram com uma história espiritual que já permitia a eles, na doutrina A, B ou C, já ter um entendimento melhor, terão esses mais valor? Ou a todos o valor será igual? Porque o valor final não é a reforma que a gente faz interna, a evolução não é individual. E a Jesus não pode, né? Se o meu irmão se converte amanhã e eu estou convertida há 30 anos e a gente desencarna juntos num acidente de avião, vou eu falar lá, mas espera aí, mas ele vai ficar aqui comigo? Nós vamos na mesma fila? Mas até um ano atrás, você não sabe o que ele fazia? Talvez alguém me diga, pois é, dona Jurema, talvez nem a senhora saiba o que fazia há algumas encarnações atrás. Vamos pôr na balança? Será que seria desse jeito? Ou na medida em que estamos todos querendo trabalhar, como foi o exemplo. No exemplo do Evangelho, quando o dono da vinha pergunta aos trabalhadores que estavam na praça, por que é que vocês estão aí? O que é que eles respondem? Porque ninguém nos deu trabalho. E aí ele pergunta, então vocês querem trabalhar? Faltava 1 hora para encerrar o expediente. O que eles poderiam ter dito? Mas agora? Agora? Nossa, mas já acabou. Pode ser amanhã? Eu vou dar um exemplo fácil que eu entendo bem, dieta. Hoje é quarta. Se eu fosse nutricionista, que não é o meu caso, amanhã eu chegasse hoje e falasse assim, quem veio hoje no centro, amanhã tem projeto verão de graça no meu consultório para começar amanhã. Inclusive as consultas são todas à tarde, mas já vai sair de lá, fazer compra e começar na janta.
Feriado sábado? Não dá para ser na segunda? É a mesma dinâmica. Logo, aquele que começar na quinta, às 5 da tarde, mesmo já tendo almoçado, tomado café, enfiado o pé na jaca, não tem valor? Percebem? Porque é sobre o esforço ou não? É sobre a vontade consciente ou não? A nossa evolução, a nossa melhora. Talvez alguns de vocês tenham deixado em casa marido, a esposa, filhos, tenham irmãos que você fala, vamos lá. A pessoa fala, quarta-feira, nossa, me esquece. Trabalhei o dia inteiro, estou cansada. Né? A minha colega aqui, a Paty, ainda veio de bicicleta. E eu fiquei pensando, a gente mora perto, eu vim de carro, ela veio de bicicleta. Se ela falasse para mim, vamos fazer um pedal até o centro, eu falaria, mas nunca. Mas nunca. Que vem comigo? Então, na verdade, o que nos convida muito a pensar esse evangelho é sobre a vontade e sobre a individualização de cada decisão. Né? Tem valor só quem trouxe a família ou aquela pessoa que deixou o benê rabugento lá em casa, inclusive reclamando, né? Vê se quarta-feira, porque eu queria jantar, você não passou um bife para mim, você não fez um feijão fresco. Aí você respira e fala, bem, tá tudo pronto, só esquentar. Vou ter que requentar? E você veio. Não tem valor? Você veio com vontade de chorar. Você veio lascado, danado. Você veio... Não tem valor? Mas terá mais valor a parte que veio de bike do que eu que vim de carro? Mais valor? O valor para quem? Para Jesus? Não, não. Quem veio, quando a gente desencarnar, vamos dizer assim, quem veio na fila da bike, fica à direita. Quem veio de carro, fica à esquerda. E vamos fazer uma para o ônibus e um pessoal que veio a pé. Se morar no bairro do centro, não tem mérito nenhum. Não é? Porque a gente veio de longe. Né? Se morar aqui nesse condomínio aqui de trás, se vier a pé uma quadra, 50 metros, então aí lascou. Não estou falando isso para ninguém. Tem mais valor ou menos valor? É sobre isso. Primeiro, gente, porque isso é maravilhoso. Olha a misericórdia de Deus, olha a bondade de Jesus. Porque a gente, vocês não estão na ilusão da perfeição, né, nessa encarnação. Vai desencarnar de asa e tocando harpa, né? Vocês não estão. Gente, ai meu Deus do céu, vou mudar o tema, nós vamos ter que conversar. Vocês não estão achando que, inclusive, vocês encarnaram naquela família, entendeu? Para doutrinar a família toda. Não. Não. Vocês sabem que quando a gente desencarnar, a família melhora, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes eu estou aqui na frente, a gente que vem aqui falar, a gente tem uma visão privilegiada. Você reconhece rápido as famílias, os casais, quando você vê os cutucos começar. Aquele cutuco assim, entendeu? Aquele cutuco quer dizer assim, aquele espírito de luz que cutuca para dizer ao outro que aquela parte que está sendo falada é de interesse do outro. E aí me pergunto eu, quem prestou atenção, registrou e cutucou foi aquele espírito iluminado. Para que o outro... Olha, gente, é muita bondade, não é não? Eu pensei que quando alguma coisa chamasse a nossa atenção, é porque aquela coisa fosse
para a gente, né? E não para aquele. Aí eu sei, às vezes o povo, não vocês, o povo chega em casa e fala, nossa, amor, você devia ter ido hoje, teve uma parte lá que eu pensei tanto em você. Mas que interessante isso. Se você pensou naquela pessoa, tem certeza absoluta que é para aquela pessoa? Né? Para quem é que a carapuça serviu, meu Deus? Né? Então eu sei que o povo geralmente é muito iluminado, acho que vai doutrinar a casa inteira. Eu sei, às vezes você coloca aquela pregação no YouTube, né, alto, para ver se o povo que já fechou as portas escuta. Então vamos voltar aqui sobre quem são essas pessoas da última hora. No final das contas, somos todos nós. Porque eu vou contar uma coisa para vocês que eu nem sei se vão chamar eu de volta aqui para falar depois que eu disser a verdade. Eu vou falar, não posso, eu vou ter que falar. Vai ser a última vez. Vou aproveitar, que fique registrado. Eu vou contar. Se a gente encarnou aqui, inclusive nesse país, nesse planeta, nessa família, é porque a gente é tudo farinha. Eu sei, gente, que tem coisas que a gente não faz mais, que tem gente que é do mesmo saco que a gente que ainda faz. Mas tem coisa que a gente não faz, mas pensa. Mas tem coisa que a gente não pensa, mas sente. Quer ver? Vou provar para vocês que o povo é farinha do mesmo saco. Às vezes a gente está jantando, aí põe no jornal. Não sei por que resolve pôr no jornal. Põe no jornal. Quer ver a política e o tempo. Pôs no jornal, qualquer jornal. Aí vamos supor que apareça uma notícia de uma grande tragédia, um crime bárbaro. Uma coisa assim, daquelas que incomodam o nosso íntimo. Aí a gente vira e diz assim, nossa, se fosse comigo eu matava. Vocês que disseram, não fui eu. Graças a Deus não acontece com a gente, porque se acontecesse com a gente, já que a gente matava, a gente ia perder a encarnação. Então, tem coisas que a gente não faz mais, mas a gente ainda pensa. A gente ainda sente. Ou a gente olha um crime hediondo, bárbaro no noticiário e já consegue fazer uma oração pedindo ao Pai misericórdia por todos os envolvidos, os supostos agressores e as supostas vítimas. Será que a gente faria como Jesus, que diz, Senhor, perdoa-os, lá na cruz, espetado, porque eles não sabem o que faz? Já chegamos nesse nível? Percebem? Então, no final das contas, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos para aprender. A nossa luta é contra a gente mesmo. É contra a qualidade do pensamento que a gente tem. Contra o tipo de energia que os nossos sentimentos provocam. E que atinge a energia, ela vai embora, não fica condensada na gente, ela se expande. Lembra quando a gente era... O povo aqui, a maioria é assim, lembra do que é uma história em quadrinho, né? Que tem aquele balãozinho, cobra, lagarto, periquito, papagaio, lembra daquilo? Que é esse raio, trovão? Quando a gente está com raiva, é exatamente daquele jeito. E aquilo vai embora, olha que contribuição maravilhosa. Eu já não poluo mais, ou tento poluir menos o meio ambiente, já reciclo lixo, já me lembro de cuidar do óleo, de não... Ai, belezinha, que bom, é a casa da gente, afinal de contas, o planeta Terra, mas em compensação ainda poluo o ambiente com a qualidade da vibração que eu tenho. Quando eu chego na casa de alguém, depois eu fico sabendo que a pimenteira secou, que a arruda murchou, que até a espada de São Jorge despencou.
Então, todos nós estamos, cada um, numa luta interna. É por isso que todos nós somos os trabalhadores da última hora. Porque há na história dos espíritos que passaram pela humanidade, olha, espíritos que já entendeu, já aprendeu, já foi-se embora. E a gente está com dificuldade. Tem coisas que a gente já vai bem. Tem coisas que são o nosso calcanhar de Aquiles. Aquela flecha lá que perfura o calcanhar dele. Cada um de nós tem o nosso ponto fraco. Mas todos nós somos convidados a todo momento, burilar os nossos próprios vícios, os nossos próprios defeitos. Então, entre todos nós não haverá privilégios. Quem começou mais cedo, que bom. Tem mais trabalho, como quem chegou lá para trabalhar na vinha às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tem mais trabalho. Ah, que beleza. Já entendeu, já aceitou o convite, já está trabalhando. Tem uma historinha, que inclusive é o pesadelo meu, eu já contei para você vai escutar de novo. Ninguém mandou vir de bike. Que diziam assim, quando eu fui fazer curso, para aprender aqui como é que funcionava essa dinâmica nossa, né? Aí tem uma historinha que diz assim, que tinha um expositor lá, espírita, que era maravilhoso, que falava assim, que a multidão se comovia. Né? Ficava todo mundo, ai, quando o expositor chegava, todo mundo, ai, que bom que é ele, ai, o que ele diz, toca, e ele ficava lá. E toda vez que ele ia no centro, lá atrás, ficava sentadinho, uma pessoa muito simples, que era o Zé. E o Zé ficava embevecido com cada palavra que aquele expositor maravilhoso dizia. O Zé não conhecia nada da doutrina. O Zé tinha caído ali de paraquedas. Alguém um dia, ele estava com um probleminha, falou, vai lá tomar um passe. E o Zé foi. E o Zé já estava velho. E aí se encantou e ficou, e aquilo foi transformando a vida do Zé. Cada palavra que aquele expositor maravilhoso dizia, o Zé ia se saboreando aquilo e ia se transformando. Uma hora o Zé desencarnou, ninguém notou, porque era o Zé, ficava lá atrás. E aquele expositor, anos, décadas, daqueles que chegava a dizer assim, eu estou há 50 anos na doutrina, eu faço isso há não sei quantas décadas. E aí esse expositor depois também desencarnou. Quando ele desencarnou, ele foi lá conversar com o mentor dele, né? O anjo da guarda, para quem não está familiarizado com isso, um outro espírito amigo que acompanhou aquela jornada, e aí recebeu o expositor na espiritualidade e foi dizer, olha, vou te levar agora onde é que você vai ficar, né? Qual é o seu lugar? Aguenta aí, senão eu não conto o fim da história. Se for embora, vai morrer de curiosidade, eu não vou repetir. Aí, então o mentor pegou lá o expositor pela mão e falou, vamos lá, vou te mostrar onde você vai ficar aqui na espiritualidade. Né? E a gente sabe que a gente vai para onde do nosso merecimento. Beleza. Ele estava indo pela estrada, e aí ele avistou essa colina bonita, assim, verde, florida, um casarão maravilhoso. Daqueles assim de encher os olhos. Olhou e falou, é lá. E foi indo. Né? Abriu aquela porteira, que coisa linda. Foi chegando perto da casa. Quem sai da casa? O Zé. O Zé sai da casa numa alegria, numa felicidade. Vem receber ele. Feliz. Muito grato, muito agradecido, vem receber ele. Ele nem se lembrava de Zé, quem é Zé. E aí, o Zé feliz, que bom te receber aqui na minha casa.
Como é bom que você esteja aqui comigo. Que privilégio ter você aqui. E nós vamos ficar tão pertos. E o expositor olhou, não viu nada no lado esquerdo. Olhou do lado direito, não tinha nada. Já começou o encontro, falou, é pensão? Eu vou dividir com o Zé? Aí o mentor chama ele de lado e falou assim, vocês vão ficar muito pertos, porque o seu lugar de destino nem seria esse. Mas o Zé fez tanto para que você tivesse uma condição melhor, que ele lutou tanto para que você pudesse ficar um pouco perto dele, que ali atrás está a sua morada. Era uma casinha muito simples, nos fundos do terreno do Zé, porque se não fosse ali, seria num lugar muito pior. O expositor não estava entendendo nada. E o mentor dele disse de um jeito muito simples, você começou muito cedo. A você foi dada a oportunidade de conhecimento aprofundado da doutrina, do Evangelho de Jesus, de como fazer a sua ascensão moral. Mas o seu orgulho, a sua vaidade te cegaram. E você não aproveitou todas as horas de trabalho que você teve. O Zé bebeu e aplicou cada palavra que você disse. O Zé transformou a própria vida. Mais do que isso, transformou a dele e transformou a das pessoas que puderam passar por ele. Por pouco tempo, é verdade, mas com uma transformação verdadeira. Por isso que os últimos serão os primeiros. Então essa é uma história que serve para nós. Eu falei que era quando a gente está fazendo o curso, porque a gente às vezes acha que já está fazendo grande coisa e não está fazendo grande coisa nenhuma. Chegou mais cedo, começou a trabalhar, antes tem trabalho para fazer, aprenda o trabalho e faça. E há aqueles que chegarão depois e farão outras transformações, a começar consigo mesmo. A gente pode fazer pequenas transformações e servir e ser evangélico do ponto de vista da moral do Cristo dentro de casa, com os nossos vizinhos, a nossa família, os nossos colegas de trabalho. Simplesmente mudando, por exemplo, a forma como a gente vê as coisas. Enquanto a gente, por exemplo, se acha vítima, se acha injustiçado, a gente perde uma oportunidade de entender que pode ter participado, que pode ter escolhido. Ou, se não foi nada disso, pode ter a oportunidade de perdoar, de ressignificar. Ah, vou perdoar, a senhora não sabe o que foi que ele me fez? Eu não sei mesmo, mas eu imagino eu, com tudo que eu já sei, que eu já fiz, desencarnando e tentando entrar lá no nosso lar, ou no paraíso, aqueles que preferem ir para o paraíso, e chega lá o São Pedro, o mentor, chega, ih, dona Jurema, espera aí um pouquinho, eu vou chamar o homem, que ele vem com aquela capivara da gente, né? Você sabe que é capivara, né? Nossa vida pregressa, aquela que pega lá na polícia, os crimes que a gente já cometeu. Aí vem um pergaminho, coisa longa, quilômetros. Vem assim, abre o pergaminho que vai. Já pensou? Já pensou? Se Jesus chega e ele não está sorrindo assim, ele olha para mim e fala assim, Jurema. Não sei como perdoar você.
olha aqui o que você fez. Talvez eu até perdoe, mas eu não vou esquecer jamais. Ô, gente, vocês imaginam um negócio dele? Dá até uma dor no coração. Aquele espírito da envergadura de Jesus orando assim, vai rolar, sinto muito. Né? Então, tudo que a gente passa na vida é sempre uma possibilidade de aprendizado. Mas é sempre uma escolha. Até o perdão é uma escolha. Por exemplo, de não carregar o lixo dos outros. Tem gente que faz a escolha de ficar com o coração peludo. Pega ali o rancor, a mágoa, põe no coração, põe no peito, rega, deixa criar raiz, faz um carinhozinho, lembra daquela mágoa com amor, né? Faz já, vou tirar você daqui não, você vai ficar aqui. É uma escolha. Entende? Então, assim, apesar de parecer... É por isso que faz 2000 anos e a gente continua estudando. Para entender, às vezes, o como é difícil. Jesus é muito simples, mas o simples é muito difícil. Porque a gente está enraizado de muita coisa. E tem coisas que a gente escolhe não abrir mão. É uma escolha. Não ser caridoso, não ser justo, não perdoar, não ser solidário, não amar. A gente escolhe. Né? Tem uma outra passagem, isso é para outro dia, mais umas 3, 4 semanas eu acho, é sobre alguns ensinamentos sobre a moral estranha, né? E tem uma passagem que vai falar sobre a porta estreita. Não vou dar spoiler, mas o que é a porta estreita? No que a gente está falando aqui, que tanto faz a última hora, a primeira hora, quem quer passar pela porta estreita precisa abrir mão de si mesmo. Mas não é das coisas boas de si, mas daquelas que ficam ali de âncora e que não deixam a gente sair do lugar. É a gente que escolhe abrir mão. Não é fácil, é um processo. Por isso que eu brinquei, não pensem que a gente vai desencarnar dessa já assim, ó, perfeitinho, ó, tranquilo. Aqui agora vai ficar gravado, né? Mas eu costumo dizer que eu tenho 4 cunhadas. É verdade isso. Aí, alguns anos atrás, eu fiz um combinado, eu mesma com a galera lá de cima. Falei, ó, já sei. Eu tinha uns 40 anos. Falei, se eu viver até uns 80 e eu conseguir parar de falar mal de uma por década, vai dar certo. Eu pensei em uma por década. Cunhada, né, gente? Vocês sabem. Já não começa bem a sílaba, né? É difícil. Aí eu pensei, como é que eu vou começar? Fica mais fácil. Já foi a primeira década, já estou com mais de 50. Eu já estou com 50, eu estou enrolando, já enrolei um ano inteirinho. E eu vou para a segunda menos difícil. Eu não sei se vai dar certo, isso que eu pensei, mas foi uma tentativa. Aí quando eu pensei, mas se eu não resolver agora, eu vou ter que encarnar aquelas de novo. Vai que elas vêm de irmã? Nossa, aí não vai prestar. Vou tentar resolver. E olha que eu me dei um prazo de 10 anos por cunhada. E falei, estou pensando em viver até os 80. Quem sabe? Eu penso, mas eu vou estar mais velha, já vou estar mais amaciada. Pode ser que... Mas está difícil, gente. Então, o nosso processo de evolução, para a gente chegar lá, na última hora não importa. Importa o esforço, importa a vontade, importa o querer. As nossas transformações serão sempre sobre isso. A pessoa central da transformação da vida de cada um é o próprio indivíduo. O que faz o passe, né, ter essa atuação em nós,
é a nossa fé e a nossa proposta de reforma. Eu posso sair daqui, tomar o passe, dar uma trupicada aqui na rua e acabar com o efeito do passe, já xingar e mandar o povo tudo lá para sei lá onde. Ou eu posso dar uma trupicada e pensar, opa, peraí, por que parei aqui? Será que eu tenho alguma coisa que eu preciso prestar atenção? Eu sei, foi meio romântico agora. Mas não achei nada melhor para encerrar. É um pouco sobre isso. É a vontade consciente de querer fazer uma modificação em nós. Pensa sempre assim, sobre a última hora. Vocês concordam, né? Que nós não vamos ser Matusalém, a gente vai desencarnar. A gente sabe quando? E se o último dia, pera, eu vou bater na madeira, não assusta. Fosse hoje, fosse voltando para casa, fosse amanhã. E se valesse a última hora, o último dia, a última ação, o último gesto de amor, o último tchau lá em casa, a última palavra que eu disse. Que último é essa? Só que eu preciso dizer, esse último vai chegar. E como é que a gente vai se preparar até lá? Tudo bem? Fechou então. Vamos fazer uma oração para encerrar?